Salve, salve, galerinha Dominantes Online. Professor Juan Fernandes mais uma vez com um novo vídeo sobre geografia, tá? Parte 2 do videozinho de geomorfologia, quando a gente fala sobre relevo, beleza? Quem não acompanhou a parte 1, por favor, vá lá assistir. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre as feições do relevo, né? Sobre formas desse relevo, não só apenas em princípios altimétricos, em altitude, não só sobre erosão, sedimentação, tá? A gente vai falar sobre feições, sobre formas desse relevo, como esse relevo vai se apresentar para a gente, beleza? Onde esse relevo se localiza, tá? Então aqui a gente tem a escarpa, tá? O que seria escarpa, professor? O que seria um relevo escarpado? Algumas pessoas já comumente até adotam, né, esse tipo de nome, um relevo escarpado. O que seria essa escarpa? Bom, seria basicamente um relevo com uma declividade acentuada. Então, a gente tem dentro de uma escarpa, né, de um relevo escarpado, um paredão, tá, rochoso. E aí de rochas variadas. A gente pode ter rocha sedimentar, rocha magmática, tá? Isso pode variar. Então, esse relevo, né, geralmente aparece em bordas de planalto, tá? Mas a gente pode usar um relevo escarpado, né, para falar, quando a gente vai falar de uma questão, isso já foi até uma questão de um vestibular, não me recordo de qual vestibular foi, mas apresentava, né, duas ilhas e aí pedia, a partir de mapas altimétricos, que a gente vai discutir num vídeo separado, né, pedia para identificar qual era o relevo mais escarpado, tá? O que seria esse relevo mais escarpado, esse relevo mais íngreme, beleza? A gente pode encontrar relevos escarpados também no litoral, tá? Mas aí a gente tem uma outra nomenclatura, que são as chamadas falésias, beleza? Então as escarpas são um relevo com declividade bastante acentuada, tá? Elas podem ser geradas por movimentos tectônicos, tá? De falhas. Então a gente vai ter uma escarpa de falhamento, onde a gente vai ter, por exemplo, né, um soerguimento de um bloco rochoso e uma escarpa sendo formada. E a gente vai ter modelados por erosão também, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter um período de congelamento de um determinado relevo, a água do interior daquele relevo ali que está circulando no interior daquele relevo vai congelar. Quando ela descongelar, que ela for transportar aquele material, ela pode dar essa feição, né, desse paredão rochoso para esse relevo. Beleza? Relevo de cuesta, professor. Como funciona o relevo de cuesta? Para a gente entender, tá? O relevo de cuesta, a gente tem que entender a composição de rochas. Então, para a gente entender a composição de rochas, vocês precisam acessar o vídeo, tá? Dos tipos de rocha, em que eu explico mais ou menos a dureza de determinadas rochas. Sabendo que rochas elas têm durezas diferentes, ou seja, à medida em que elas forem expostas aos agentes externos desse relevo, a gente vai ter as feições desse relevo sendo modeladas de maneira diferente também, tá? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, nessa imagem que eu estou mostrando, a gente vai ter de um lado um relevo mais escarpado, com declive, né, mais acentuado, e do outro lado a gente vai ter um relevo, né, com um declive mais suave. Por que isso? Porque esse lado aqui, né, desse relevo possibilitou uma ação mais intensa dos agentes externos. E esse lado aqui foi mais resistente. Ele resistiu mais às condições atmosféricas. Beleza? Então, a gente tem um relevo de cuesta dentro dessas condições. As chapadas, que todo mundo já ouviu falar, né? As chapadas brasileiras, Chapada Diamantina. A gente vai ter aqui um planalto, tá? A chapada nada mais é do que um planalto com o topo aplainado, tá? E a gente vai ter essas encostas escarpadas. Então a gente vai ter um topo aplainado e essas encostas com bastante declividade. Também chamado de planalto tabular, né?
Algumas pessoas falam dos tabuleiros brasileiros, né? Porque são planaltos que são colocados, alguns planaltos com essa característica de topo aplanado, que são colocados, são postos dentro, né, dentro das nossas formas de relevo do Brasil, perfeito? Relevo de serra. Professor, relevo de serra é fácil, eu já ouvi falar. Bom, relevo de serra, ele é apresentado em várias formas de relevo, tá? A gente pode ter, primeiro, serra, né? Essa forma de nomenclatura de um relevo, ela não é muito usual de maneira científica. Como assim? A gente não identifica de maneira científica, com precisão, o que seria uma serra, tá? Então, uma serra é o quê? Não tem uma precisão científica desse conceito. A sua definição, então, não tem usos rígidos, tá? Como a gente identifica uma serra? Essa nomenclatura dada de serra é basicamente porque, quando a gente olha, né, para essa forma de relevo, para esse relevo, a gente consegue identificar aqui, ó, serras, né? Aquela ferramenta de corte, beleza? Então, serrote, serras. Então, a gente consegue identificar esse tipo de material, esse tipo de ferramenta. Então, o nome ele é muito mais dado, né, ao visual, ao que a gente enxerga da paisagem e a sua conexão com a ferramenta de corte, do que propriamente uma concepção científica elaborada, tá? Dentro da geomorfologia. Bom, e o Inselberg, né, é uma forma de relevo que geralmente é encontrada em regiões de clima árido e clima semiárido. Tá? Por conta da granulometria desse tipo de relevo, ou seja, dos grãos ali, a gente vai ter formas sedimentares sendo consolidadas ali, de grande facilidade de arrasto, tá? De grande facilidade de erosão. E aí, a gente vai ter essa formação desses inselbergs, que pode cair na prova, que já foi questão de prova, de morros testemunhos, tá? Então, alguns inselbergs são morros testemunhos, mas nem todo morro testemunho é um inselberg, tá, galera? Bom, o que seria basicamente esse morro testemunho? É uma estrutura que ela é mais resistente à erosão, né, do que algumas partes do relevo. Então, digamos que aqui a gente tem uma estrutura rochosa que ela seja inteiramente conectada, tá? Então aqui era uma estrutura rochosa que visualmente, no que diz respeito à sua forma, ela é uniforme, tá? Então aqui a gente vai ter essa estrutura, só que na sua composição ela tem diferentes tipos de rocha, diferentes composições rochosas. E aí, o que vai acontecer? Se a gente tem grãos aqui sedimentares, isso vai possibilitar que aconteça o quê? Que esses grãos sedimentares sejam mais facilmente erodidos do que alguns outros tipos de grãos, tá? Do que alguns outros tipos de formas de relevo, grãos cristalinos, né? Ou próprios grãos sedimentares mais compactados, né? Que conseguiram se compactar com uma cimentação diferente, sejam mais resistentes. E aí a gente vai ter basicamente aqui uma estrutura de relevo, né? E esse morro abandonado, né, por conta desses agentes externos, vai ser o morro testemunho, tá? O Inselberg, ele é encontrado nessas regiões de clima árido e clima semiárido, onde tem essa facilidade desse deslocamento de partículas, de sedimentos, por conta de agentes erosivos, tá? Uma outra nomenclatura que a gente pode usar é a de morro, que eu já falei aqui, né, várias vezes. Entretanto, o morro não apresenta uma nomenclatura específica, não tem um conceito específico para o que seria a definição de morro, tá? Alguns cientistas enxergam morro como sendo um relevo de altitude acima de 300 metros. Outros enxergam como sendo uma forma de relevo de inclinação dentro de uma planície, tá? Então tem variações. É claro, serras e morros a gente escuta muito, a gente lê muito, porque são nomenclaturas populares, mas cientificamente elas não têm um embasamento teórico, um aprofundamento teórico do que de fato seriam. Beleza, galera? Então é isso, até a próxima!